Olá, vamos começar mais uma leitura terapêutica nesse primeiro semestre do ano de 2025. A obra escolhida para esse início é Liberados, Somos Concluídos. Vou compartilhar com vocês uma apresentação aqui, para que a gente possa visualizar melhor e trazer alguns trechos importantes dessa obra de Bert Hellinger. Deixa eu ver aqui se deu certo o compartilhamento. Deixa eu voltar. Bom, essa obra, gente, contém respostas a perguntas essenciais e compreensões sobre ações humanas possíveis e necessárias, né? É o que os organizadores dizem. Então, é um livro que gira em torno de dois temas: despedida e reconciliação. Mas vocês vão notar que tem várias, né, várias camadas dentro desses temas que a gente vai poder acessar através dos ensinamentos que o Bert traz. Então, tem também trechos em algumas constelações, além das perguntas e respostas, tem algumas reflexões que a gente vai fazer aqui ao longo do tempo, que ele gosta de trazer, né, entre um capítulo, entre uma unidade e outra, não é por capítulo não, tá? É por tópico. Então, ele traz alguns aforismos, depois a gente vai trazendo alguns aqui para conversar sobre eles. Aforismos são justamente esses, como se fosse um ditado popular, né? É uma sentença que carrega um ensinamento. Então vamos lá. Aqui, logo no início, o Bert explica para nós de onde vem esse título, né? Liberados somos concluídos. E ele fala que vem do poema dele, que se chama O Círculo. E ele traz a estrofe que deu origem ao nome do livro. Então ele fala assim: a estrofe é a seguinte: a seguir importa que aquilo que empreendemos no tempo, com o tempo foge de nós, como se pertencesse a outro tempo. E nós, onde imaginávamos agir, fôssemos erguidos apenas como um instrumento, usados para algo além de nós, e depois colocados de volta. Portanto, né, liberados, somos concluídos. Olha que estrofe bonita, ela traz justamente essa nossa posição na vida, no mundo, como instrumentos de uma força maior. Então, é como se uma força maior nos tomasse, para que a gente pudesse trabalhar onde a gente trabalha, para que a gente pudesse constituir as nossas famílias da forma como ela acontece, como instrumento, né? Como se a gente pudesse deixar a vida passar, acontecer. E através dessa passagem da vida, é óbvio, a gente vai aprendendo, vai crescendo e se fortalecendo. E aí, depois que acontece, a gente fica concluído, fica liberado. E aí a gente pode pensar também no campo, por exemplo, das enfermidades. Quantas vezes, né, a gente precisa enfrentar algo difícil, ou uma dificuldade financeira, uma dificuldade no corpo, com a saúde, e enquanto a gente não passa por aquelas etapas e vence, e entende, e aceita em algum momento, a gente não fica liberado, né? Assim, a gente fala muito na sistêmica, na questão de repetição, coisas que vêm e se repetem na nossa vida. E por quê? Que fica repetindo tanto? Por que que a gente ainda não está liberado? Porque o ciclo não foi concluído com sucesso. A gente não conseguiu integrar aquela questão. E aí ela retorna para a gente poder concluir e ficar livre dela. Então, essa é uma primeira grande mensagem que esse título dessa obra carrega. Aí depois, deixa eu passar aqui, o que está acontecendo? Aí depois ele fala, ele traz aqui uma analogia com a fruta, que também é lindíssima essa passagem, que ele fala da continuidade da vida. Olha só, somente quando a fruta madura cai à terra, libera aquilo que serve ao futuro. Quando a degustamos, esquecemos talvez que a fruta é somente a casca em torno daquilo que continua a atuar. E assim nela se adensa o que antes era e o que ainda será. Gente, olha que profundidade tem esse texto aqui, curtíssimo, que o Bert traz, e tem a ver com a nossa vida também, com a continuidade da vida. Olha só, somente quando a fruta madura cai à terra, libera aquilo que serve ao futuro. Quem são os frutos, gente? Nós somos os frutos dos nossos pais. Se a gente for pensar, os nossos filhos são os nossos frutos. Quem não tem filho, os nossos projetos, não é assim? Os frutos, ó, quando eles são liberados, quando a gente desenvolve um projeto, coloca ele no mundo, quando a gente coloca um filho no mundo, não é assim? A gente libera aquilo que serve ao futuro, porque são eles que vão dar continuidade à nossa história familiar, eles que vão dar continuidade ao nosso sistema, trazendo novidades,
habilidades, aperfeiçoando, fechando algumas gestaltes aí, algumas formas que ainda não foram fechadas. E olha a próxima frase. Quando a degustamos, quando comemos a fruta, esquecemos, talvez, que a fruta é somente a casca em torno daquilo que continua a atuar. Olha que quando ele fala que a gente é só a casca, o que que ele quer dizer? Ele está trazendo a nossa vida imaterial, a nossa vida espiritual. Cada autor vai chamar de uma forma, alma, espírito, que mais? O eu superior, uma consciência, né? É esse estado, essa essência que nós temos, que é imaterial e que está além do nosso corpo físico. Então, a casca é o nosso corpo físico. Quando o corpo acaba, o espírito continua a atuar, né? Esse eu superior, essa consciência continua a vida, vamos dizer assim. E aí, olha só que ele continua. E assim, nela se adensa o que era antes e o que ainda será. Então, olha só, a fruta em nós, né, está contido o universo dos nossos pais, dos nossos ancestrais, que é o que vem antes, o que era antes. E também contém o futuro em nós. Tudo que a gente fizer para frente, né, também contém em nós as sementes que serão lançadas, o que a gente vai oferecer para o mundo. Então, olha, gente, essa parte é uma parte pequenininha, mas é muito importante, né, que a gente se lembre dela na nossa atuação na vida. E aí eu trouxe aqui do lado algumas questõezinhas, assim, só para uns tópicos, né, que esse livro, ele é de 2004, esse aqui, meu, é a terceira edição, 2018, né, mas ele é mais antigo. E ele ainda estava casado com a Herta, não sei se vocês se lembram, mas a Herta foi a primeira esposa de Bert Hellinger, antes da Sophie. Então, ele agradece, né? O agradecimento dessa obra vai para ela. Os aforismos que ele traz, que são essas sentenças curtinhas, mas que contêm um conhecimento muito grande ali, como se fosse um ditado popular, igual os nossos ditados, ele traz bastante. Traz também reflexões e constelações familiares. Então, ao longo do tempo, a gente vai encontrar tudo isso aqui. E aqui, né, gente, ele fala sobre a grandeza. Olha só, a gente fala que a constelação, ela é uma teoria da humildade, né? A gente precisa entender e principalmente nos tornarmos cada vez mais humildes. E não é aquela humildade, né? A gente vai ver aqui, aquela humildade que a gente se inferioriza, não. Pelo contrário, é a humildade que nos coloca no mesmo patamar de qualquer ser humano, porque nós somos iguais, né? É essa grandeza que ele fala. Olha só. Grande é apenas aquele que se sente igual aos outros, pois a maior grandeza que possuímos é aquilo que compartilhamos com todos os seres humanos. Então, o dia que a gente tiver essa ciência dentro de nós, né, a gente não só aprender, mas a gente aplicar no nosso dia a dia, que grandeza é isso? É ser igual, é compartilhar o que a gente tem de melhor. A humildade já estará fazendo parte do nosso cotidiano, porque olha o que ele traz depois. Quem se exalta sobre os outros perde a ligação com eles. Por isso, essa confiança, essa presunção causa solidão e desconfiança. Gente, aqui é fácil, a gente vai lembrar de pessoas que sempre se acham, chegam, né, passando por cima de todo mundo, e obviamente essas pessoas perdem a conexão com os outros, porque ninguém se aproxima genuinamente, às vezes se aproxima por interesse, porque a pessoa se apresenta grande, então vai ter sempre aquelas pessoas ali em torno, orbitando em torno dessa pessoa, né, maior, para, enfim, obter alguma vantagem. Mas uma aproximação real não vai existir. E aqui eu dei um outro exemplo, que é o seguinte: muitas vezes a gente se exalta na aparência, parece que a gente está se achando grande demais por proteção. Eu dei exemplo de uma timidez muito profunda. Falei até um exemplo meu, quando eu era pequena, eu era extremamente tímida. Então, quando vinha alguém assim na rua, eu abaixava a cabeça, eu não cumprimentava, eu atravessava a rua para não ter que, né, encontrar com outra pessoa. E para que que eu fazia isso? Para me proteger. Eu morria de medo de cumprimentar a pessoa e a pessoa não me devolver o cumprimento. Olha só, as feridas emocionais aí, né? O medo da rejeição, enfim, a criança
criança atuando ali, mas nesse ponto eu ainda era criança, tá? Só para vocês entenderem. Mas o que que acontecia? Eu mudei de escola algumas vezes e as pessoas me achavam metida, chata, que eu me achava, porque eu não me misturava, porque eu estava sempre maior que todo mundo, no sentido assim, num canto, eu não olhava, não conversava. E aí eu não fazia isso porque eu me achava? Não, né? Porque eu queria me esconder, eu queria me proteger. Mas até esse movimento, porque lembra, eu sempre falo isso, da constelação, a gente tem que lembrar que o movimento é mais importante do que a fala. Então, se eu estou me comportando daquela forma, é assim que eu me apresento para as pessoas. E elas vão se afastar de mim. Eu perdi a conexão com as pessoas não se aproximavam. Quando uma ou outra se tornava mais próxima, né? Chegava mais perto e a gente se tornava amiga, a pessoa falava: Nossa, eu não sabia que você era assim. Eu achava que você era chata, eu achava que você era, né, sei lá, metida. Falava isso para mim. Então, por isso que eu não chegava perto de você. Então, olha só como é que a gente se desconecta também quando a gente se apresenta maior que o outro. Às vezes, internamente, a gente está ali morrendo de medo, mas a gente está ali no movimento diferente, por fora, né? Então, é importante a gente lembrar disso. E aí, por outro lado, olha só o que ele fala também. Quem se exalta deve temer que os outros o rejeitem, que esperem secretamente que caia de sua altura presunçosa até que volte a ser igual aos outros. Por quê? Porque não conseguimos suportar por muito tempo a grandeza que nos eleva sobre os outros, nem os outros conseguem suportá-la por muito tempo. Então, vocês imaginem, né? Imagina que a gente está aqui, né, num patamar que eu consigo ser eu aqui com todo mundo. Mas quando ou eu tenho essa timidez profunda e eu quero me, de certa forma, proteger, ou eu realmente me acho, o que que eu faço? Vou pegar aqui um elemento para mostrar. É como se eu subisse num pedestal. Ó, eu me elevo sobre as outras pessoas estão aqui embaixo e eu fico aqui em cima. Gente, isso aqui não dura muito, porque a nossa alma sabe, né, o nosso lugar, a nossa alma sabe quando a gente está fora dele. Então, é o que ele fala, a gente acaba nutrindo de forma inconsciente um mecanismo ali de que a gente vai cair a qualquer momento, né? A gente mesmo se sabota e chega um momento que a gente cai. E a gente cai porque para ser ruim, né? Para algo mal, né? Para a gente ser punido? Não, para a gente voltar para o nosso lugar de força, para a gente aprender que a gente pode ser igual, a gente não precisa se defender das pessoas, a gente pode ter amizade. Então, isso é muito importante que a gente perceba no nosso caminho tanto no nosso próprio comportamento quanto no comportamento das outras pessoas, para que a gente tenha essa inteligência emocional. Às vezes a gente convive com alguém que é muito difícil, que traz esses elementos, que parece que está sempre num pedestal, mas essa pessoa, com certeza, ela está sofrendo, ela não está no lugar dela, né, de força, que ela poderia estar. Então, essa é uma lição maravilhosa. Só que, né, o Bert nos alerta também que a pequenez também é prejudicial e também afasta a gente das pessoas. Olha o que que ele fala. Também aquele que se humilha e se coloca abaixo dos outros seres humanos perde a ligação com eles. Os outros sentem a presunção nessa espécie de humildade, bem como a recusa de fazer aquilo que é adequado e que honra a grandeza humana. Então, aqui, vou dar um exemplo, sabe? Não sei se vocês já vivenciaram isso, né? Eu já vivenciei algumas vezes, principalmente quando a gente estuda, faz algum estudo coletivo, na escola, faculdade, a gente tem muito essa percepção. Às vezes, né, tem um grupo, a gente precisa fazer um trabalho junto. E alguém fica ali, né, fala assim, não, mas eu não dou conta, eu não sei fazer, você é melhor, você escreve melhor, você fala melhor. E a pessoa se isenta de realizar aquele trabalho. A pessoa nem se esforça, ela deixa para os demais. É como se ela ficasse morcegando ali no grupo, sabe essa pessoa? Que aí por quê? Ela se coloca muito pequena, muito humilde, que não dá conta, mas na verdade ela usa esse mecanismo para não participar, para não fazer aquilo que é adequado e que honra a grandeza humana, né? Ela também tem o seu valor. O que que será que ela poderia contribuir com aquele trabalho? Ela poderia perguntar, poderia pedir ajuda, assim, você me ensina que eu vou me esforçar, eu vou fazer algo diferente, isso aqui eu sei fazer. Às vezes eu não falo bem, eu não consigo, não tem computador em casa, mas eu posso, sei lá, fazer a comidinha do grupo, quando vocês reunirem, eu vou levar um lanchinho. Poderia, não poderia? Então, assim, todo mundo pode ajudar, todo mundo pode contribuir do seu jeito, à sua maneira. Olha o que ele fala aqui.
Faz parte da grandeza humana que eu reconheça em mim aquilo que de especial me foi dado e, ao mesmo tempo, aquilo que é especial em cada outro ser humano. Então, aqui, gente, a gente precisa reconhecer o que a gente traz de bom, né? Às vezes eu cozinho bem, às vezes eu costuro bem, às vezes eu limpo uma casa como ninguém. E tudo isso é um valor que eu trago. E cada pessoa tem o seu valor. O outro canta bem, o outro dança bem. E reconhecer esse valor não é deixar de ser humilde, porque muita gente pergunta, né, aqui em terapia, e fala assim, mas será que se eu começar a falar no que eu sou bom, é você, assim, as pessoas vão achar que eu tô me achando, que eu tô sendo metida? Não, não é que você vai sair falando, né, em qualquer contexto, gente, mas reconhecer. Às vezes você tá num grupo, precisa fazer um trabalho. Você fala, pode deixar, ó, que essa parte aqui eu dou conta, pode deixar que isso aqui eu faço bem. É isso, é saber, mais uma vez, o seu limite e a sua força. O que que é possível para você e o que não é. Porque não adianta também eu falar que eu sou ótima, não, pode deixar que eu vou cantar. No dia eu canto. E eu chegar lá, gente, eu não sou cantora, nunca cantei. Como é que eu vou chegar lá e prometer que eu vou dar um show, né? Então eu não conheço meu limite quando eu faço assim. E por outro lado, a gente elogiar o que é especial do outro, sabe? Sem medo de perder o nosso lugar. Porque quando a gente elogia o outro, a gente está mostrando também a nossa grandeza, a gente não precisa se defender. Agora, tem pessoas que têm medo, né? Eu não vou elogiar, não, porque senão a pessoa vai ficar maior do que eu. Ou então a pessoa vai começar a brilhar, os outros vão prestar mais atenção nela. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou, primeiro, na posição infantil, morrendo de medo, né? Pequenininha ali, e eu quero afundar as outras pessoas. Eu quero que elas sejam menores do que eu, ou do mesmo tamanho, para que eu me sinta um pouquinho melhor. Então, a gente precisa repensar isso aí, principalmente nós mulheres, que às vezes a gente não tem esse apoio, né, umas das outras. Às vezes uma está trabalhando, fazendo uma coisa legal, e a gente não é capaz de curtir, deixar um comentário, se for no Instagram, por exemplo, ou se for para a própria pessoa ligar, falar, nossa, que legal, tô vendo que você está fazendo esse movimento, parabéns. A gente não faz, né? Não é comum que a gente faça. E a gente precisa ir mudando isso para a gente poder se ajudar, né, nessa sororidade que eles falam entre as mulheres, principalmente. E vamos para o próximo. Aqui os aforismos, né, que eu falei anteriormente, as sentenças que ele traz. Olha só, gente, essa aqui. A soberba é um cavalo no qual não se vai longe. Então, né, às vezes a gente vê alguém tão soberbo, se achando, passando por cima dos outros. Fica tranquilo, você não precisa advogar a favor de ninguém, né? Pular na frente, brigar com a pessoa. Fique tranquilo, é um cavalo que não vai longe. Daqui a pouco a pessoa cai, daqui a pouco acontece algo, porque é natural, porque ela precisa o quê? Voltar para o lugar de força, não é porque ela vai ter que pagar o que ela faz, não é isso, gente. A vida vai nos ensinando a cada momento. Às vezes a gente pode interpretar que aquele ensinamento é uma dor profunda, que é um castigo, mas a gente deveria encarar de outra maneira, né? Porque é tudo para a gente voltar para o nosso lugar, voltar para o nosso lugar de força e ser feliz, né? E aprender com a situação. Olha outro aforismo: andar de cabeça erguida cansa, né? E aqui não é andar normal, né? É andar assim, né? Sabe? Como se a gente fosse mesmo na soberba ali. Então, imagina a gente andar o dia inteiro assim, né? Com o nariz empinado. Cansa, né? Em uma hora a gente não aguenta mais, não suporta. Depois, muitas vezes a boa solução é difícil, pois nos faz perder a importância. Olha só, nossa, essa aqui, né? Às vezes a gente não quer dar uma solução possível porque a gente não vai fazer parte dela. A gente vai perder a importância naquela situação. Eu não vou dar uma sugestão que é simples. Por quê? Porque eu quero deixar a pessoa amarrada em mim de alguma forma. Olha como isso acontece com as mães, nós mães, pais, que às vezes a gente não deixa o filho fluir, seguir, porque a gente quer ali, ficar ali sendo importante na vida dele por muito tempo. Às vezes a gente fica segurando ali. Terapeutas que mantêm os clientes cativos, vamos dizer assim, né, que o cliente não pode, não tem a liberdade de sair, que ele fala, ó, se você sair da terapia, ó, sua vida vai desandar. Pensou? Então, né, gente, a gente nunca vai chegar nessa boa solução. Então, precisamos repensar essas nossas atitudes e perceber, será que a gente está fazendo isso com as pessoas? Será que a gente não está trazendo a boa solução para não deixar de ser importante?
E olha, essa aqui também. Quem é realmente grande renunciou. Às vezes a gente olha lá, né, no Instagram, vê as pessoas crescendo e a gente pensa, nossa, aquela lá, hein, teve uma sorte, nossa, casou com fulano, ou então teve um trabalho, ou fez tal coisa. A gente nunca olha as renúncias que a pessoa teve que fazer. E todo mundo que cresceu de alguma forma, que está grande, em qualquer situação que seja, precisou renunciar. Não é assim? Quem casa precisa renunciar o tempo inteiro, não é? É assim, quem trabalha precisa renunciar também, porque a gente não pode fazer o que a gente quer, né? Às vezes fala assim, ah, vou trabalhar com uma coisa que me dá liberdade. Gente, a liberdade é relativa, a liberdade não é absoluta, porque a gente não pode fazer o que a gente quer, a gente precisa fazer o que é necessário, o que é importante para aquele trabalho. Então, a renúncia faz parte do progresso, faz parte do nosso crescimento, não é? E quando a gente consegue validar isso nos outros também, olhar e falar, nossa, se ele tem esse tanto de dinheiro, quantas renúncias ele precisou fazer? Porque às vezes a gente quer ganhar muito dinheiro, né? Mas a gente não quer renunciar a nada. Imagina, eu quero ganhar muito dinheiro, mas se eu ganhar muito dinheiro, o que que vai acontecer? Eu tenho que renunciar ao meu tempo com a minha família, a sair com os meus amigos frequentemente, eu tenho que renunciar, às vezes, a, sei lá, almoçar no horário certo, que eu sempre almocei, a acordar no mesmo horário, a dormir no mesmo horário. São muitas renúncias, mas será que eu estou disposta? Então, às vezes a gente quer prosperidade, quer dinheiro, mas a gente não quer renúncia. Então, aí não casa, né? Aí é um casamento que não dá certo e a prosperidade acaba não chegando, porque tem um grande não dentro da gente ali, um grande medo de assumir essa responsabilidade. Olha só, essa outra. Os pequenos presentes unem, os grandes separam. Aqui, gente, é óbvio que tem casos e casos, né? Mas ele está dizendo assim: você começa uma relação de amizade mesmo, de amor, e de repente pensou, eu tô lá trabalhando, ganho um salário. Vou citar esse exemplo assim, só para ficar mais fácil. Um salário mínimo, e eu arrumo um namorado que tem muito dinheiro. No primeiro dia ele me dá um carro. Às vezes eu vou assustar, eu vou gostar, mas assim, a minha alma lembra da troca. Logo que alguém dá algo pra gente, a gente imediatamente, né, vira a chavinha, preciso retribuir de alguma forma. E se eu sinto que eu não consigo retribuir aquele enorme presente que ele me deu logo de cara, né? Eu começo a me esquivar, começo a sair fora, até partir, até ir embora, porque eu vou me sentir devedora, porque o presente foi grande demais. Eu não estava esperando e eu ainda não tinha como retribuir aquele presente. Agora, se ele me der algo pequeno, ou se ele falar assim, eu te ajudo a comprar um carro, você quer? Tô vendo que você está precisando, você vai dar uma entrada, eu vou pagando, então eu dou uma entrada, você vai pagando. Aí pode ser que funcione, né? Porque eu vou me dedicar, eu vou me estudar, eu vou contribuir de outra forma com ele, de repente eu vou fazer o almoço para ele todo dia. Não precisa ser na mesma moeda, lembrem-se disso. Mas é importante que a gente tenha isso em mente. Que os pequenos presentes unem, porque nos vinculam de uma forma positiva, e os grandes podem nos afastar, porque assusta o outro fica devedor logo de cara. Né? É claro que, vamos supor, o mesmo presente num casamento, o mesmo presente depois de um tempo de relação, o peso é diferente, né? Percebe? Então, assim, isso aqui é relativo, mas para a gente observar. Será que eu vou dar algo muito caro para a pessoa e a pessoa vai assustar e vai pensar, meu Deus, agora eu vou ter que retribuir, eu não tenho, né? Então, para a gente repensar. Por fim, a consciência da própria culpa reduz as próprias exigências. Quanto mais a gente percebe que nós somos humanos, que a gente vai errar, que é assim mesmo, que é igual a todo mundo, menos a gente fica exigente com as pessoas e conosco. Então, mais melhora para as nossas relações, vamos dizer assim, né? Esses aqui foram só alguns, tem outros aforismos, mas eu vou trazendo aos poucos para vocês, tá? Para a gente conversar um pouquinho sobre eles. Aqui é uma passagem muito interessante também, que ele começa falando assim, é das pessoas que têm força, que a gente sente. Então, vocês vão começar a pensar aí, né? Por exemplo, quando você precisa pedir uma ajuda, quem que vem à sua mente? Aí, provavelmente, é alguém mais forte,
né? Porque senão você vai falar assim, não, essa pessoa não vai suportar isso que eu vou falar, ou então ela vai ficar apavorada, ou ela vai passar mal, que é uma pessoa mais fraca. Então a gente sente ao longo da vida quem é mais forte e quem é mais fraco. E ele vai falando, gente, ó, não é melhor ou pior, e a gente pode ganhar força ao longo da vida, é o que ele fala aqui agora. Então, cuidado, né, para vocês não acharem que ele tá taxando como isso é bom ou isso é ruim, isso é bom ou isso é ruim. Não. Né, ele fala de força no sentido de que assim, eu aguento mais, né? Eu aguento um desafio maior. É como se fosse uma série na escola que a gente vai passando e vai sendo melhor a cada dia, né? Vai ficando melhor a cada dia e mais preparado para a próxima etapa, vamos colocar assim. Então ele fala, né, que, por exemplo, as pessoas casam, eu vou até ler, eu vou ler porque eu acho que é melhor do que eu falar aqui, né? Eu vou lembrar, mas eu não vou lembrar exatamente igual. Ó, uma pessoa que ama os pais, evidentemente, tem mais força que alguém que rejeita um deles ou mesmo ambos. Homens e mulheres que têm filhos e cuidam amorosamente deles têm mais força que homens e mulheres sem filhos, porque não passou pela experiência, só isso. Via de regra, também as pessoas casadas têm mais força e peso do que aquelas que ficaram sozinhas. Portanto, é evidente que as pessoas ligadas a muitas outras pessoas têm mais força que aquelas que se isolam, não importando quais sejam os motivos para tal. Então, isso que ele fala. Mas ele fala depois que a gente também pode ganhar força ao longo da vida. Quando? Ó, primeiro, quando voltamos para os familiares que nos antecederam, recebendo com amor e respeito o que nos provém deles e dando-lhes um lugar no nosso coração. Isso a gente ganha força. É o que a gente fala sempre. Vamos nos abrir para a gente receber essa força que já está disponível para nós. Quando a gente consegue fazer isso, gente, é diferente. A vida começa a fluir de uma forma muito mais positiva, com muito mais leveza, mas com força, com energia, com vitalidade, não é assim? Ó, também ganhamos força através do nosso destino, das tarefas cumpridas e do sofrimento vencido. Então, imagina uma pessoa que passou por muitas necessidades econômicas, né? Assim, foi às vezes sofreu com falta de dinheiro, com falta de trabalho, depois teve alguma doença grave, superou aquela doença. Essa pessoa tem muito mais força do que alguém que foi protegido desde pequeno, que nunca precisou trabalhar por dinheiro, que sempre teve proteção, sempre teve carinho, nunca teve uma doença grave. Observa as duas pessoas, essas duas histórias, né? Qual história que tem mais peso? Qual história que tem mais força? É da primeira, a primeira pessoa. É como se fosse, gente, um videogame que a gente vai ali, comendo, né? As bolinhas de energia e vai aumentando a nossa capacidade, as nossas vidas, ali a gente vai ficando mais forte no videogame, não é assim? Mas antigamente, né? Eu tô falando de um videogame bem antigo. Esses novos jogos eu nem sei o que que é acontecendo, mas assim, antigamente era. Então a gente vai imaginar que a cada superação que a gente tem, todas elas na nossa vida, é força a mais para nós. Né, é um bônus que a gente ganha. Às vezes a gente não vê assim, a gente vê como um ônus, a gente vê como algo ruim, como algo negativo, mas se a gente mudar o nosso olhar, a gente vai perceber que nós estaremos muito mais preparados, fortalecidos para a próxima etapa. Ele fala também que a gente ganha força através das pessoas que ajudamos, a quem, através de nossas ações, possibilitamos viver e continuar vivendo. Então, pessoas que ajudam as outras pessoas, tanto de forma a fazer a caridade, né, voluntariamente, quanto no trabalho. Então, se você faz seu trabalho e você ajuda as pessoas ali, porque tem gente que trabalha, mas não ajuda ninguém, não é assim? Tem muita gente. Às vezes você pensa assim, não, mas meu trabalho não é dar ajuda, eu sou, sei lá, um lixeiro, sou um gari, mas claro que é, né? De repente você está ali, você pode fazer o trabalho de uma forma assim maquinal, né? Só ali fazer o que é necessário, o que está no seu contrato, ou você pode ajudar uma pessoa, que às vezes uma senhora está ali lavando a porta da casa, mas não está conseguindo recolher o lixo dela, você pode ajudar. Então, tudo isso, em qualquer profissão que a gente esteja, a gente pode fazer com amor e carinho, dando uma ajuda maior. Eu posso fazer, né? Eu posso ser um médico, atender a pessoa, que é uma profissão da ajuda, e em 5 minutos nem olhar para a pessoa. Agora eu posso ficar esses 5 minutos com a pessoa, perguntar como é que ela se sente, olhar nos olhos dela, tocar no corpo dela para fazer o exame. Não é assim? Então a gente pode ajudar. E quanto mais pessoas a gente ajuda, mais a gente ganha força.
E também ele fala no final, os terapeutas em geral ganham força quando a sua visão abrange não apenas a pessoa que está sendo atendida, mas também outras ligadas a ela. Lembra que a gente estudou muito nas ordens da ajuda no livro, que falava sobre isso? O terapeuta que enxerga só o cliente ali, ele não avança. Né? A gente precisa entender quem do sistema do cliente precisa de mais amor, e a gente vai integrando ali na história, na jornada terapêutica. Aí sim, nós ganhamos força e ajudamos e contribuímos com as pessoas com as quais nós atendemos ali, as quais nós atendemos, para que elas também fiquem mais fortes, porque volta lá no início. Elas vão começar a abrir espaço para tomar essa força dos antepassados. Então é maravilhoso, né? É um círculo de força que vai se fazendo ali. Agora aqui ele fala sobre o sim e não, né? Algo que às vezes é difícil para nós, né? Falar não, ou então a gente fala muito sim ou não fala sim, eu sou só do não. Olha só, um sim sempre é também um não, e um não é sempre um sim. Pois quando dizemos sim a algo, estamos dizendo não a outros, e quando dizemos não a algo, estamos dizendo sim. Então, gente, é isso. Se eu falei sim para o meu marido no dia do casamento, eu falei não para todos em tese, né? Tem gente que não cumpre muito, mas em tese a gente fala não para todos os outros parceiros que poderiam existir no mundo, naquele momento do sim no casamento. É isso que ele está falando. Se eu falo não, eu também abro espaço para que um sim aconteça, que é o que ele fala lá depois. Através do não, ressalvamos a nossa liberdade para um diferente sim. O não é como uma preparação para um diferente sim. Então, eu falei, quer casar comigo? Eu falei, não, nesse momento eu não quero. Então, eu abri espaço, eu estou livre para um possível sim que virá com outra pessoa, num outro momento. Aqui eu estou dando esse exemplo, mas isso serve para qualquer outro, né, de sim, não que a gente tenha na vida. Depois ele fala, sem um novo sim e uma ação correspondente ao novo sim, o não permanece vazio, semelhante à liberdade. É aquilo, tá bom. Eu falei não, né, para eu ter um novo sim, mas não fiz nada com aquilo, eu fiquei parada. Então não adianta. A gente fala, quantas vezes a gente fala aqui no grupo de estudo, né, que sem ação não adianta, gente. A gente pode entender, ah, entendi, compreendi. Eu venho toda segunda aqui e fico ouvindo. Na hora de aplicar, eu não aplico. Então vai acabar sendo um estudo vazio, né? Então você não vai aproveitar o 100% que você poderia aproveitar se você estivesse aplicando. E aí ele fala também que um excesso de sim acaba por atuar como um não. Né? Então, se eu fico falando sim para todo mundo, Melis, me ajuda aqui, faz isso para mim, sim, 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 sim. De repente eu estou falando não para várias coisas dentro da minha vida. Não é assim, eu não vou conseguir. Vou conseguir fazer várias coisas que eu gostaria porque eu estou com excesso de sim. A mesma coisa quando eu falo um excesso de não. Você pode? Não. Você me ajuda? Não. Não, não, não. Então ele fala que no final a gente fica solitário. Se eu falo sim demais, eu estou sozinha, carregando peso de várias pessoas, várias situações que eu não precisava carregar. E se eu falo não, não quero me relacionar com ninguém, não quero me conectar com ninguém, não quero ajudar ninguém, também eu permaneço sozinha. Então, olha só, né, essas mensagens que o Bert trouxe para nós logo no início aqui dessa obra maravilhosa. E por hoje, né, a gente fica por aqui e continuaremos na próxima segunda-feira, mais um tópico aí, vários tópicos, né, para que a gente possa aprender cada vez mais e aplicar, principalmente. Eu agradeço a presença de vocês, quem for assistir o vídeo depois também, depois vocês colocam lá nos comentários, comentem no grupo o que vocês acharam dessa primeira parte da obra. Obrigada, até a próxima semana.